Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentes, teóloga por formação, e hoje nós vamos falar sobre o Dalet. Sim, essa letra, quarta letra do alfabeto hebraico, o Dalet. Ó, vou mostrar para vocês. Opa, não dá para virar aqui? Ó. Não dá pra virar, gente. Como é que eu faço aqui pra virar? Ah, eu ia mostrar pra vocês, então deixa aqui. Peraí, eu tinha colado aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Dalet. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Eu até coloquei aqui de lápis, a lápis, ó. Porta é o que significa. É uma porta. Bom, mas eu vou ler pra vocês uma história sobre essa letra. Vocês sabem que a letra Dalet é a quarta letra do alfabeto hebraico, Aleph Bet. E o significado dela. Aqui tem, a primeira é a porta, né? É isso. A porta, o pobre, e o terceiro significa uma palavra levanta, tá? O desenho dela é uma perna, né? É uma perna, se estende até o Gimel. O Gimel, vocês lembram que eu falei já sobre o Gimel, esta letra aqui, que é a terceira letra, tá? E tem, deixa eu ver aqui, a perna se estende até o Gimel, é o que é explicado aqui. Depois, 2, que significa o batente. Vocês vão lembrar, sabe do quê? Da festa de Pessah. O que é Pessah, Francisca? É a festa da Páscoa. Vocês lembram lá de Êxodo, quando Deus tirou o seu povo do Egito, da escravidão do Egito. E, enfim, tem toda uma preparação para que essa festa de Pessah, Pessah significa, bom, alguns traduzem como passagem, mas outros é pulo, é alguma coisa assim, tá? Literalmente. Mas todos nós que conhecemos a Sagrada Escritura, nós conhecemos também o significado dessa festa, que é a festa da libertação, é a celebração da libertação, tá? Então, uma das referências dessa letra Dalet, né, de acordo com os sábios israelitas, os sábios de Israel, eu falo sábios israelitas, mas são os sábios de Israel, porque israelita pode ser quem mora lá, ou também quem não mora lá, se refere a todo Israel, enfim, tem toda uma... Vocês vão entender depois sobre isso. Então, mas os sábios de Israel falam, né, sobre a festa de Pessah, relacionada com essa letra Dalet, que é a quarta letra na gemátria hebraica, a gemátria judaica é a quarta letra, refere-se ao número 4, exatamente. E aqui diz, olha também, o 2, batente e coluna, e ela é formada por um Yud e um Resh. Essas letras, Yud e Resh, vocês vão ver mais lá na frente. Se vocês continuarem acompanhando aqui, vocês saberão o que significa, o significado delas e os números correspondentes a essas letras. Aí você pode me perguntar, mas Francisca, por que eu tenho que saber disso? Porque, olha, a Bíblia hebraica, ela é composta por todas essas letras. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, aqui em Bereshit. Uma outra coisa, a gente, ó, como é que a gente vê a Bíblia? Ó, aqui, porém, a gente olha ao contrário, porque tá? Vocês já vão entender, peraí. Aqui, ó, por exemplo, ó, Bereshit. Bereshit aqui é em Gênesis, aqui, ó, tá vendo? Vocês já vão começar aqui, ó, tá? Então, aqui tudo, as letras são todas em hebraico, e cada uma tem um significado, uma raiz verbal, e tem um valor numérico também. Então, ó, aqui, vocês já estudaram, por exemplo, sobre o Bet, olha só,
Aqui eu vou mostrar para vocês, estou mostrando para vocês, ó, o Bet aqui, em Bereshit. É a primeira letra das Sagradas Escrituras. Gênesis, aqui é Gênesis, né? Aqui, ó. Tá bom? Então, a primeira letra é o Bet. Então, aí você pode me perguntar, mas Francisca, por que eu tenho que saber? Para você mesmo ir buscar o seu alimento e não ficar esperando o seu alimento cair das mãos de outras pessoas, da boca de outras pessoas, entendeu? Você não precisa ficar esperando as outras pessoas te dizerem as coisas e nem te explicarem como são. Então, você mesmo vai lá e busca o teu alimento. E o teu Pai, que é Deus, Ele mesmo vai abrir a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, né? Aqui eu mexi na minha orelha, mas é ouvido, tá? E principalmente o teu coração. O coração na cultura hebraica significa mente também, tá? Então, Ele mesmo vai te orientar sobre tudo isso aqui. Assim como Ele fez comigo, se eu consigo, com o meu esforço e tudo mais, com disciplina, eu consigo acessar alguns textos desses, que eu não consigo acessar todos não, tá? Ainda tem muita coisa para eu aprender. Mas se eu conseguir, e tô aqui te falando sobre isso, tu também consegues, tá bom? Então, não coloca essa coisa na cabeça não de dizer, mas eu não consigo, porque colocando um monte de coisas na frente, sabe? Eu não consigo porque eu não estudei, ou porque eu não tenho uma mente boa, ou... Enfim, você dá a desculpa que quiser, você pode se sabotar do jeito que você quiser, mas a verdade é que se você quiser, existe sim essa possibilidade de você aprender. Francisca, mas eu não estudei, eu não fui na faculdade, eu não fui não sei o que, então, mas eu tô te explicando aqui que você pode, entendeu? Tem um monte de gente aí, com certeza, explicando também sobre isso. Se você quiser, você pode, tá? Então, acredita em você. Deus é muito mais. Então, eu sempre digo aqui, venha ouvir o canal com o coração, né, com a mente, e principalmente compreenda com a mente de Cristo. Por quê? Com a mente do enviado de Deus e do ungido de Deus, né? Então, ouça sempre dessa maneira. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, 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 tá? Deixa eu ver. Então, o Dalet, como eu já expliquei, é a quarta letra. Aqui pode ver que em francês eles colocam aqui, olha, le port, né? Le port é a porta, né? Tá? É o início. E, então, na gemátria, ele diz aqui que é o número 4. E o significado dela é o pobre, a porta e o levante. Agora, eu vou contar para vocês uma historinha que os sábios de Israel contam sobre essa letra. É bem interessante e fala sobre a minha pessoa e sobre vocês também. Com certeza, muitos de vocês já passaram por isso, ou estão passando, ou enfim, tá? Então, eu vou contar essa história aqui. Depois eu já mostrei para vocês de onde eu tiro as bibliografias. Hoje eu vou usar a luz das letras hebraicas, tá? Hoje eu vou usar esse aqui. Já mostrei também a letra, né? De novo. Esse aqui é do encarte que eu comprei lá na França. Eu já falei para vocês que eu comprei lá em Paris, pertinho da Sorbonne, né? Da Sorbonne, que é a universidade lá de Paris, que foi criada em 1250, se não me falha a memória, numa das livrarias lá perto, lá perto da Place Saint-Michel. Então, vou começar a leitura. Abre aspas. Nasce uma menina num lar, aqui ele tá falando judaico, mas pode ser, você
transfere a história para um lar cristão, vamos dizer assim, ou um lar budista, um lar, enfim, aonde você estiver, tá? Então, sempre a gente lê a história e se remete, se colocando às vezes também na história, dependendo, né? Porque às vezes as narrativas são justamente assim, para que a gente perceba onde a gente está, qual personagem, digamos assim, a gente vai escolher ser, né? Todos nós vamos passar por isso, toda a vida vai ser assim, tá? Tem alguns personagens bíblicos, por exemplo, que você se identifica, você diz, nossa, eu me sinto o imperador, ou a imperatriz, o faraó, a Cleópatra em terra, a Cleópatra em terra, né? Ou Akhenaton em terra, vamos dizer assim. Muitos gostam de sentar no poder. Ah, aliás, se você não sabe, o número 4, que é muito usado na Bíblia e é usado também na numerologia comum, enfim, na numerologia do mundo, ela representa justamente o imperador. Ai, Francisco, onde eu vou encontrar isso? Ah, vai procurar. Um pouquinho, vai procurar saber, que você vai entender. Então, o número 4, ele representa o imperador, sabe? Aquela pessoa que está com o poder nas mãos, né? E às vezes, um imperador, vocês sabem que eles podem ser muito cruéis no sentido... Isso é o lado negativo, eles podem ser muito cruéis no sentido de eles serem muito duros, muito... como que eu posso... inflexíveis, eles podem ser... Deixa eu ver o que eu posso falar também, deixa eu fechar aqui. Enfim, vocês entendem como se comporta um imperador, uma imperatriz. Eles têm o poder na mão, eles têm as canetinhas nas mãos, então eles podem usar essa caneta tanto para o bem como para o mal, né? Então, é isso, veja aí onde você está, se você se comporta como um imperador. Às vezes na vida nós, em alguns momentos, temos que, né? São os chamados arquétipos do mundo, né? Que chamam, né? Até o Carl Jung trabalhou sobre isso, sobre os arquétipos, né? Então, veja aí em qual molde desses arquétipos você se encaixa, né? O imperador é, digamos, um faraó. Vou voltar aqui na leitura. Nasce uma menina no lar judaico, observante. O que é observante, Francisco? É aquela família rígida, um lar tipo Talibã também, sabe? Xiita, né? Observante das mitvot, a perfeição da religião, aquela coisa toda, né? Enfim, ou você é cristão, aquele cristão que muitos dizem, eu sou cristão evangélico. Mas o que significa ser cristão evangélico? Você realmente segue o evangelho de A a Z? Porque tem umas coisas que não dá para você seguir. O evangelho, não, me desculpa, mas só se Deus ajudar muito e Jesus também. E eu não consigo realizar o evangelho todinho. De vez em quando eu chuto o pau da barraca, como dizem na linguagem comum, tá? Então, por isso que eu falo. Então, um lar observante é esse lar que, né, ou você é católico, muito católico, aquela coisa da religiosidade. Era isso que reclamava reclamava até dos fariseus. Era aquela questão da a questão de ser muito rígido, né? E só que é rígido apenas de aparência, para os outros verem, né? Eu sou boazinha, Francisca é boazinha, Francisca é generosa, Francisca é boa com os pobres, Francisca é tão maravilhosa com as irmãs, com os irmãos, mas eles sabem quem eu sou direitinho. Eles sabem. Eu sou boa, mas eu também sou bem difícil. Então, assim, eu tô falando difícil, assim, como pessoa, eu sou bem, às vezes, um pouco também intransigente. É isso que um imperador é. Agora eu lembrei a palavra, às vezes é intransigente. Então, é isso.
E às vezes eu me comporto assim, tá? Às vezes eu me comporto assim com meus irmãos, eles que estão aí ouvindo, eles sabem, eles vão dizer, é verdade, eles sabem, né? Então eu tenho que me observar em relação a isso também. Então, aí diz um lar judaico observante, né? Fiel e religiosa, né? Isso foi o que aconteceu com a menina. Uma menina nasce num lar judaico observante, fiel e religiosa. Ela um dia acorda e de repente decide que deseja o quê? Experimentar outras religiões, ou seja, imagina só, uma menina nasce num lar judaico observante, de repente ela deseja ser islâmica, ou vai resolver, né? Apesar de que, como é um monoteísmo, não tem tanta diferença. Escolhe aí um lar que seja contrário a tudo aquilo que um lar judaico, um lar cristão, observante, tudo que seja contrário a esse lar. Imagina a confusão que não deve ser, né? Então, essa menina de repente acorda e de repente decide que deseja experimentar outras religiões. Quem nunca, né? Então, ela explora vários cultos e outros tipos de fé e começa a aprender sobre suas ideias, né? Seu pai, é claro, fica perplexo. Quem nunca, né? Qual é o pai que não fica perplexo? De repente você ensina o menino numa coisa e aí o menino de repente vai pro carnaval, aquela coisa dos amigos e pá, se veste de uma entidade que não tem nada a ver com aquilo que os pais falam ou que os pais são seguidores, né? Então é isso, gente, né? Aqui, ó. Então, vai lá, explora vários cultos e outros tipos de fé. E começa a aprender sobre suas ideias. Seu pai, é claro, fica perplexo, né? Imagina um judeu racídico, né? E pega a filha... Ah, eu vou indicar um filme para vocês. Nada Ortodoxa é o nome do filme. Mas assistam com o coração também, procure por aí que deve ter em algum canto. Nada Ortodoxa. É maravilhoso esse filme e fala muitas coisas a respeito de religião e principalmente como é só um grupinho de racídicos que vivem daquele jeito, tá, gente? Não é para levar tudo a ferro e fogo, não é assim, tá? Mas é bem interessante. Então, é mais ou menos isso que acontece. O que eu tô contando aqui para vocês, nesse filme acontece mais ou menos isso, tá? Então, então explora outros cultos e outros tipos de fé. Começa a aprender sobre suas ideias e seu pai fica perplexo. Aí aqui diz assim também, há um rabino nas proximidades, um emissário, um Shelia. Vocês lembram de Paulo? Paulo era Shaul HaShalia, né? Que era um emissário, um Shelia do Rebbe, que é um professor. E, né, portanto, o pai procura em busca de conselho, ou seja, vai buscar alguém que saiba responder o que acontece. Por que que a menina, nascida num lar observante, judaico observante, ou num lar cristão observante, de repente resolve mudar totalmente e seguir outras ideias, outras doutrinas, digamos assim, outros conselhos, né? O pai perplexo vai procurar alguém mais especializado para conversar, para tentar entender o que acontece, né? O Shelia responde, né? O emissário responde: escreveremos ao mestre, pois o mestre é conhecido pela sua visão profética e seu amor por todo judeu. E veremos o que ele nos diz. Os dois escrevem uma carta para o mestre e este responde: verifique suas mezuzot. Deixa eu parar aqui e vou explicar para vocês o que é uma mezuzot. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas outro dia eu trago.
Mezuzot é como que se fala? É um instrumentinho assim, não tem como explicar para vocês. Que vem numa caixinha, onde é escrito, são escritos trechos bíblicos, tá? Em hebraico, e tem que ser caché, tem que ser todo escrito em hebraico, e tem que ser caché, ou seja, tem que ser bom para o uso. E é colocado no batente das portas. Todo judeu, quando você vai em Israel, em todos os lugares você vê essas mezuzá, é uma mezuzá, né? As mezuzotes. Então, e tem um escrito em hebraico das Sagradas Escrituras, tá? É como se fosse uma seguló, vamos dizer que é uma seguló, uma coisa assim, tipo uma superstição judaica, não. Mas é que Deus, nas Sagradas Escrituras, tem algumas coisas que são indicadas para que eles façam e eles fazem, é lei, são para fazer, eles têm que fazer. Então, ele diz assim, verifique as mezuzotes. Outro dia eu trago para vocês uma mezuzá, talvez, eu trago para vocês conhecerem o que significa uma mezuzá. Então, ele diz assim, verifique suas mezuzotes. O pai e o Shelia, então, começam a tirar as muitas mezuzotes da casa. Levam as mezuzotes a um escriba. O que é um escriba? Escriba é todo aquele que escreve, no caso, nas Sagradas Escrituras, é todo aquele que escreve, e principalmente sobre as Sagradas Escrituras, tá? Mas nos impérios também existiam os escribas. Ai, deixa eu sentar aqui direito, gente. Tinham os escribas que escreviam para os imperadores, toda aquela coisa, né? Então, toda pessoa que escreve é um escriba, né? Essa palavra vem justamente disso, de escrever. Então, ele leva para um escriba, que é um conhecedor também das Sagradas Escrituras, né? Para serem verificadas. Porém, não há nada de errado com elas. Todas estão perfeitas. O tempo passa, deixa eu beber água, e a menina está cada vez mais embrenhando em outras religiões. Olha, para você que tem filho, você sabe que é difícil, né, colocar as ideias, quer dizer, a sua religião, tentar passar os seus conceitos religiosos, as suas práticas para um filho, e ainda mais nos dias de hoje. Eu tenho dificuldade, não vou mentir para você, eu tenho dificuldade de conversar com os meus filhos a respeito de algumas coisas, né? Não sei se vocês sabem, existem vários jogos mesmo, que para eles é normal brincar com os personagens que são demônios, que são seres enfim, estranhos, que para quem realmente estuda, sabe que ali não é uma coisa inocente. Quem colocou lá, quem escreveu quem construiu aqueles jogos, sabe muito bem o que está fazendo. Não é uma coisa bobinha, não, né? Mas, enfim, eles têm essa fascinação pelo que é desconhecido, pela questão da ação, do poder, né, daqueles seres poderosos e, enfim, os personagens desses jogos têm tudo isso, né? Enfim, então quem tem filho, desculpa, ou filha, que estão ainda se formando a sua consciência, sabe que vai passar por isso. E se você é de um meio religioso, você vai ficar desesperado porque você não vai saber como lidar com isso, ou como educar teu filho de outra maneira, né? Enfim, é sempre aquela coisa de dizer, é uma coisa bobinha, é inocente, não vai acontecer nada demais, tem que ter liberdade, aquela coisa toda, né? Deixa a criança ser livre, né?
não se incomoda, aquela coisa toda, mas quem realmente conhece as Sagradas Escrituras sabe que não é bem assim. Existe coisas bem mais, como que eu poderia falar? Bem mais espirituais, digamos assim, mas eu não gosto de usar muito essa palavra espiritual, porque senão dá sempre a impressão de que é algo que a gente não alcança, e não é assim. A vida é aqui, entendeu? Não foram espíritos que fizeram, que construíram esses joguinhos. Foram pessoas humanas, que eu não sei se são realmente humanas, ou se elas têm alma ou não têm alma, entendeu? Quando eu falo alma, é ter a alma de Deus, aquela coisa do bem, né? É claro que ele nos dá todo o direito de escolhermos um lado e o outro todos os dias, mas se a gente não tiver muito discernimento, isso é normal, são joguinhos, são brincadeiras, é de boa, mas para quem sabe, não é tão boa assim, não é tão boa. E aí tem gente que diz, mas você é retrógrada, você é isso, não sei o quê. Gente, bom, deixa eu continuar a leitura, senão eu vou falar demais aqui. Então, verifique as mesusotes, né? O pai e o mestre, o emissário, então começa a tirar as muitas mesusotes da casa. Levam as mesusotes a um escriba para serem verificadas. Porém, não há nada de errado nelas. Todas estão perfeitas. O tempo passa e a menina está cada vez mais embrenhando em outras religiões. Isso não quer dizer que você não possa ter outras religiões, tá? Aqui eu tô lendo um texto, eu não tô emitindo a minha opinião se você deve ir para essa ou para aquela ou qualquer uma religião, tá? Então, até porque na Constituição diz que o nosso é livre o culto aqui, é amparado o culto a qualquer outra religião que não seja a judaica cristã aqui no Brasil, tá bom? Então, tá dizendo aqui que eu não sou contra outras religiões, não há outros cultos, nada disso. Cada um escolhe o que é melhor para si, tá bom? Mais uma vez, o pai e o Shelia, que é o emissário, escreveram para o mestre, né? O que devemos fazer? O mestre responde pela segunda vez, verifique suas mesusotes. Então, os homens retiraram as mesusotes pela segunda vez e as conferem de cima para baixo, mas novamente estão perfeitas. Porém, se o mestre diz para conferir as mesusotes, o que eles devem fazer? Certo dia, o emissário está passeando com o pai da menina pela sua linda propriedade, bastante extensa, ou seja, eles eram bem abastados, assim, bem ricos, né? Então, por isso que a propriedade era bastante extensa, enfim, propriedade bastante extensa, é o que está aqui no texto, tá? Ao final de um campo, o rabino nota uma pequena cabana. Olha só, gente, uma pequena cabana. E ele pergunta, a cabana lhe pertence? O pai responde que sim. Aí ele disse assim, ela tem uma mezuzá? Uma mezuzá, aliás, desculpa. Ela tem uma mezuzá? Bem, colocamos uma há muitos anos. Os dois, então, conferem a mezuzá na porta da cabana. E no primeiro versículo do Shema, aliás, isso eu ia contar para vocês. Nas mezuzotes tem a oração do Shema. Francisca, mas o que é Shema? É o primeiro dito que Deus diz para todos nós que aderimos a Ele, ao monoteísmo. É assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, o Senhor teu Deus é único. Então, é isso. Se você é cristão, também isso serve para você,
porque Jesus nos ensina justamente isso, tá? Então, na porta da cabana e no primeiro versículo do Shema, onde deveria estar escrito Errad. O que é Errad, Francisca? Errad, deixa eu ver se eu encontro aqui. Deus é o que? Errad. É o primeiro e único. Deus Errad, é o único. Deus Errad. Né? Aqui, antes de eu ler, eu já falo para vocês. Então, está escrito Errad, Parte do Dalet tinha sido apagada e lia-se Asher. Asher significa outro. Eles imediatamente substituem a mezuzá. E na manhã seguinte, a filha acorda chorando. Papai, me desculpe, não sei o que aconteceu. Não sei o que entrou dentro de mim. Quero voltar para o judaísmo. Ou se você é cristão, quero voltar para o cristianismo. Gente, a gente só ama aquilo que a gente conhece de verdade. E amar não é só, como eu falei, ó, coraçãozinho, né? Não. Amar também a gente ama com a razão, tá bom? Como eu falei para vocês, o coração em hebraico é razão, tá? Agora vamos lá para o desenho da letra. Desenho da letra Dalet. Desenho da letra Dalet. Nós estamos falando aqui sobre o Dalet. O desenho da letra Dalet, aqui diz assim, o Dalet é a quarta letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. O Talmud, vocês lembram que eu já expliquei em outro vídeo sobre o Talmud, eu não vou explicar aqui, tá? Mas é o conjunto de práticas, de ensinamentos do povo judaico. Vai lá nos outros vídeos que em algum lugar tá escrito, eu já falei sobre isso. Então, o Talmud diz que o Dalet representa a pessoa pobre. Daí a expressão Gomel, Dalim, né? O benfeitor que doa ao beneficiário. Quem é o benfeitor? Vocês lembram quem é o benfeitor? Né? O Gimel, o homem rico. Então, que é a ponte entre, né? Eu já expliquei lá, vocês vão ver lá no vídeo lá, aí deve ter aí no canal, deve ter não, tem aí no canal toda a explicação. Então, o Dalet representa a pessoa pobre, daí a expressão Gomel, Dalim, o benfeitor que doa ao beneficiário. O Talmud também nos diz que quando observamos o formato do Dalet, sua única perna se estica para a direita, na direção de quem? Do Gimel. Cadê o Gimel? Olha só. Então, o Dalet tem a perninha aqui, que vai em direção ao quê? Ao Gimel, né? Aqui. Formato. A única perna estica para a direita em direção ao Gimel. Isso ensina ao pobre que tem que se tornar disponível para receber a caridade do benfeitor, a tzedakah, a justiça do benfeitor, porque se vocês observarem, tem muita gente, tem muita gente que não tem condições, que não tem, que é pobre mesmo e não quer receber, tem um orgulho assim, eu vou pro céu, vou não sei o quê, porque eu sou espiritualizado, porque eu sou pobre, e não é assim, não é isso que Deus quer, e não é o que a Torá fala, e não é o que os evangelhos falam, gente. Jesus era judeu, pelo amor de Deus, não inventem coisas que não tá lá, entendeu? Então, é isso. O pobre tem que se tornar o quê? Disponível para receber a caridade do benfeitor, tá? Similarmente, a pequena extensão ao lado direito da barra horizontal, estou explicando sobre o desenho da letra, tá? Da letra Dalet. Na barra horizontal do Dalet se parece com uma o quê? Orelha, pois o pobre deve sempre estar o quê? Ouvindo a presença do homem rico, entendeu?
Gente, quem é o homem rico? O homem rico é Deus. É Ele quem nos dá tudo, tá? Então é isso aqui, ó. A presença do homem rico. Por isso lá na mesa, ouve, ó Israel. Ouve, me ouve. Deus está falando, me ouve, ouve. Entendeu? Israel. Aí, ó, aqui. Então, o pobre deve estar ouvindo. O pobre deve sempre estar ouvindo. É isso mesmo, está ouvindo pela presença do homem rico. No entanto, o lado esquerdo desta barra não confronta o gimel, o doador, mas fica de frente para a esquerda, na direção da letra rei, né? Que representa quem? A letra rei representa... Ó, aqui, ó. Aqui eu tenho um... Aqui é um rei e um iude, tá? Vida. A letra rei representa Deus, tá? Isso nos ensina que devemos doar discretamente para a caridade, entendeu? É aquela crítica que Jesus fazia aos fariseus. Eles faziam tudo perfeitamente, mas eles queriam que todo mundo dissesse: ai, você é bonzinho, fariseu, você é muito fofinho, você é muito bonzinho, olha só para mim, eu sou boa, eu dou caridade para todo mundo. Então, aí é assim, entendeu? Doar discretamente para a caridade e não constranger o pobre, né? Quantos, né? E não constranger o pobre. Este deve colocar sua fé o que? Aonde? Em Deus, que é o supremo doador do universo. Deus é maravilhoso, gente. A Mishnah, depois eu explico sobre a Mishnah para vocês, tá? Nos diz que no templo sagrado havia um aposento chamado a Câmara Silenciosa. A pessoa devia entrar sozinha nesta sala e fechar a porta diretamente atrás de si. Na sala havia uma grande caixa, né? Uma grande caixa. A pessoa tinha uma opção: colocar dinheiro na caixa ou tirar algum para si. Obviamente, o homem rico coloca o quê? O dinheiro na caixa, o dinheiro ali. E após ele, também sozinho, entrava quem? O pobre, que tirava o dinheiro. Tudo era feito discretamente. O homem rico não podia ver para quem estava fazendo a caridade. O pobre não sabia de quem estava recebendo. Olha que coisa linda, né? Coisa mais elegante que Deus é, né? Ele nos ensina umas coisas elegantes, né? Fantásticas. Aqui. Uma segunda abordagem ao formato do desenho do Dalet é que representa um batente ou um dintel. Um dintel, a sabedoria do alfabeto hebraico. Aí ele fala que... Bom, enfim, não vou explicar sobre isso aqui não. Um dintel. A linha vertical, né, a linha vertical é o batente. A linha horizontal é o dintel, ou seja, né, aqui. A linha vertical, né? Imagina uma cruz, né? Imagina uma cruz, exatamente. Lá a cruz também representa os 4 cantos do mundo, tá? Os 4, né? Lembram? 4, a gente tá falando sobre o 4. O que significa lá também a cruz? A cruz refere-se à matéria e ao espírito e a Deus, por exemplo, né? A vertical é sempre levada para Deus e aqui é onde a gente está, na matéria, tá? A linha, então diz, o batente, a linha vertical é o batente, né? Onde se coloca a mezuzá. A linha vertical é o batente e a horizontal é o que? O dintel, ou seja, que é a matéria, né? Aquela parte inteira. Qual é a conexão entre a porta e o homem pobre? Geralmente, um homem pobre precisa o quê? Toc, toc. Bater as portas, né?
Há também uma terceira interpretação fornecida pelos ensinamentos da Hassidut. Também não vou explicar sobre isso para vocês agora, tá? Essa opinião enfatiza que o Dalet é composto de um Resh e um Yud, né? Qual é a diferença? Eu já expliquei para vocês. Resh é uma letra e o Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, tá? Aqui, rapidinho. Qual é a diferença entre o Dalet e o Resh? Um Yud. Se alguém afixar um Yud ao canto superior direito do Resh, o Resh se torna o quê? Um Dalet. O Yud, uma letra muito pequena, ele tá explicando, eu sempre explico antes dele falar aqui. Muito pequena, representa o quê? Humildade. Essa humildade é o que separa o Resh do Dalet. A mezuzá, em nossos batentes, contém o famoso parágrafo da prece conhecida como, já expliquei para vocês, como Shema, né? E no Shema dizemos: ouve, ó Israel, o nosso Deus, o Eterno é um, né? A palavra aqui, eu já expliquei para vocês também, mas eu vou ler aqui o que ele diz. A palavra Errad, como em Deus é um, é escrita com as letras Aleph, Het e Dalet, que é justamente, né? Aleph, Het e Dalet. O que acontece se o Yud for removido do Dalet e este se tornar um Resh? A palavra não é mais Errad, mas Asher. Outro. Ou seja, outro, né? E não errado. O primeiro é Deus, né? Então, o outro, né, é o Axé. Se este erro for cometido, então ficaria: ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é outro. Entendeu? O Eterno é outro. E aí, isso dá-se para quê? Para outros deuses. Sim, outros deuses. Tão crítico é o aspecto de um Yud, humildade, na crença da unicidade de Deus, que sua omissão poderia causar rejeição a Deus, que ele não permita, né? E a crença em outros poderes onipotentes do universo, né? Que ele não permita que a gente tenha outros deuses, porque vocês sabem que o ser humano é muito atraído para outra, como mostra aqui essa história, atraído para outros tipos de religiões, que às vezes nem sempre são exatamente, às vezes a gente acha que é tudo igual, como a gente vê, tudo é bonito, mas nem sempre é bonito, né? Então, aqui diz assim: tão crítico é o aspecto do Yud, que é a humildade na crença da unicidade de Deus, que sua omissão poderia causar rejeição a Deus, que ele não permita a crença em outros poderes onipotentes do universo, né? Tem gente que acredita em muitas coisas aí do universo, né? O Midrash, né, nos diz que se alguém trocar o Resh pelo Dalet, está destruindo todos os mundos. Agora eu vou falar sobre a gemátria desta letra, né? A gemátria do Dalet é o 4. O 4 representa quem? As matriarcas. Sim, as matriarcas. Sara, Rivka, Raquel e Léa. Sim, aí você diz, mas quem é a Sara, esposa de Abraão? Raquel e Léa, as esposas de Jacó. E Rebeca, que é a Rivka, esposa de quem? Vocês vão agora observar aí e vão saber, tá bom? São 3 patriarcas e 4 matriarcas. E a junção desses, ó, 4 matriarcas, no outro eu coloquei 4 de novo, 4 matriarcas e 3 patriarcas. E aí, ó, faz o quê? Um número o quê? 7. Sheva, né? Quase uma, né? Bem legal isso aí. Então, olha só. E representa também
os 4 mundos criados, conforme é explicado no que? Na Kabbalah. Como eu já falei para vocês, Kabbalah significa receber, só que eu não vou entrar no mérito de explicar o que significa Kabbalah, e aí vocês ficam curiosos e vão lá e aquela coisa toda. Eu não vou explicar sobre isso, eu não quero isso sobre a minha pessoa. Então, eu só estou explicando a palavra que significa receber, tá? Então, mas o que eles dizem, né? O que os sábios místicos da Kabbalah falam a respeito do número 4, né? Representa os 4 mundos criados, conforme é explicado na Kabbalah. Atzilut, Beriah. Deixa eu beber água aqui, gente. Ai, delícia, a água é uma delícia. Atzilut, os mundos criados. Atzilut, Beriah, Yetzirah. Yetzirah é o mundo da criação, tá? E Assíria. Além disso, eu também não vou explicar sobre isso agora. Isso aqui é uma coisa de Kabbalah, e aí talvez um dia eu explique para vocês. Se vocês quiserem, é claro. Mas é um pouco, tá? Bem profundo, mas eu não vou explicar isso agora para vocês. Além disso, o Dalet significa os 4 elementos básicos da criação, que é o fogo, que muitos chamam de energia, que aliás o fogo é uma energia, né? O ar, né? O gás, né? O gás né? A energia é o ar, a água, que é o mundo líquido, e a terra, que é o mundo sólido. O 4 também representa o quê? A festa de Pessah, festa da Páscoa. Os 4, olha, por exemplo, aqui eles colocam os 4 copos de vinho, os 4 filhos, as 4 perguntas. E aí você vai dizer, ai, Francisca, mas eu não entendo nada disso, sobre que vinho você está falando, que 4 filhos, que 4 perguntas. Gente, é assim, na Páscoa judaica, eles têm toda uma ordem, por exemplo, no dia da Páscoa, para celebrar a Páscoa, eles têm toda uma ordem, tem toda uma preparação que está lá no livro de Êxodo, e eles colocam tudo isso na Páscoa deles, atual também. Então, os quatro, eu vou só dizer para vocês, assim, ele também vai falar, ele vai explicar aqui, então eu não vou falar com as minhas palavras, vou falar com as palavras dele. Qual é o motivo de bebermos, por exemplo, 4 copos de vinho em Pessah? Ah, você não bebe? Não tem problema, beba água, mas não vai fazer o mesmo sentido, não é o mesmo sentido. Eu sei que muitos não bebem por questões de dependência, outros por questões até religiosas, mas de má compreensão das Sagradas Escrituras, né? Mas só que no judaísmo, na cultura de Jesus, sim, eles utilizam vinho. Eu não sei se você já viu o vídeo que eu fiz sobre as bodas em Caná, o casamento em Caná, que Jesus transforma a água em vinho. Então, isso faz parte da cultura de Jesus, tá? Um bom vinho e um vinho caché, nossa, delícia, tá? Então, qual é o motivo de bebermos os 4 copos de vinho em Pessah? Há 4 expressões de redenção na Torá. Quando Deus tirou o povo judeu do Egito, ele disse: eu vos tirarei, eu vos salvarei, eu vos redimirei, e finalmente eu vos tomarei para mim como nação. Ou seja, ser de Deus é uma exclusividade. Deus quer ser exclusivo, sabe? É uma relação exclusiva, tá? Então, ó, eu tomarei para mim como nação. As primeiras 3 expressões envolvem a intervenção do próprio Deus em tirar o povo judeu e também egípcio do Egito, da escravidão no Egito. Os judeus permaneceram passivos, porém, a 4ª tornar-se a nação de Deus. Exigiu ação tanto pessoal quanto comunal, né? Assim, por parte do povo judeu. Ou seja, eles tinham que se purificar para poder ter toda essa... Enfim. O que significa tornar-se nação de Deus? Ser
filho de Deus, né? Está em Deus, por Deus, para Deus. Eu sempre falo sobre isso, né? Então, o que significa tornar-se a nação de Deus e como nos preparamos? Como nos preparamos? Bom, ó, vou ensinar isso aqui para vocês, ó. Purificando-nos, né? Esse é um dos primeiros atos que devemos fazer para sermos filhos de Deus, né? Sermos uma nação de Deus. Então, aí ele explica aqui também o Zohar, que é um livro dos cabalistas, né? Enfim, afirma que na época do Êxodo, o povo judeu estava no 49º nível de impureza. Se tivessem ficado no Egito, somente um instante a mais teriam caído no 50º e mais baixo nível, se perdido para sempre. Não foi por causa da sua bondade que mereceram ser redimidos, tá? Foi por causa de quê? Da benevolência divina. E Deus diz: eu vos tirarei, eu vos salvarei, eu vos redimirei. Mas, como em última análise, Deus redime o povo judeu ou a humanidade. Como? Como, né, gente? Fazendo deles o que? A sua nação. E dando-lhes o que? A sua instrução, que é a Torá, né? Deixa eu mostrar aqui. Que é a sua Torá. Mas aí aqui, gente, a Torá não é esses livros que a gente tem todo impressos aqui, não. A Torá é um livro, ele tem um rolo, tá? De 5 livros, eles estão bem guardados, tem toda uma coisa. Isso aqui é que a gente vai imprimindo e vai lendo, tendo acesso, mas não aqui no caso é a instrução de Deus, né? A última análise, Deus nos redime, fazendo o quê? Dando-lhes a sua instrução, a sua lei, a sua Torá, né? Este quarto item de redenção não ocorreu até o Matan Torá, que é um outro evento, tá? Quando Deus deu a Torá ao povo judeu, Matan Torá ocorreu 49 dias após os judeus deixarem o Egito, durante 49 dias. Nos preparamos para o quê? Sermos dignos de ser o quê? De ser o seu povo. Olha, aqui, como eu já falei para vocês, que a relação de Deus para com seu povo é sempre uma relação matrimonial, né? É uma aliança matrimonial. O que isso significa, Francisca? Significa que quando a gente vai casar, quando a gente vai se aliar, vai se aliançar com alguém que a gente ama, que a gente vai viver exclusivamente para ela, a gente se prepara para isso. Entendeu? A gente se purifica para viver com aquela pessoa, com aquela família. E tem mais uma outra coisa, vocês lembram lá a promessa de Ruth, que ela diz também assim, quando ela vai ficar com a sogra, aquela coisa toda, a promessa de Noemi, aquela história lá toda. Ela diz assim, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, porque ela era de uma outra, né, de uma outra religião. Então, seria mais ou menos isso também, sabe? Você se preparar, você se purificar para ser de Deus, estar em Deus, viver em Deus, sabe? Por Deus, para Deus, por Deus, e viver na bênção de Deus, tá? Então, para prepararmos para sermos dignos de ser seu povo. Não é fácil ser filho de Deus todos os dias, não é fácil, tá? Mas a gente tem que estar ali, firme e forte com ele, tá bom? Nas primeiras 3 etapas da redenção, fomos passivos e indignos. O 4º nível tivemos que merecer. A diferença entre as 3 primeiras e a 4ª expressão é significada pela diferença entre matzá e vinho. O que é matzá, Francisca? A matzá é um alimento que não tem sabor, tá?
Segundo a Halachá, que é a Torá oral, né, as coisas lá, a matzá para o Seder significa ordem, para o Seder de Pessah, ou seja, para a ordem, né, aí tá nas festas judaicas, a gente tá, que é no Seder de Pessah, que é a ordem da noite de Páscoa dos judeus, é feita simplesmente misturando-se farinha e água. É chamada do quê? Pão pobre. Vocês lembram? A matzá é aquele pão que é sem fermento. Por quê? Porque eles tiveram que correr, né? Tiveram que sair rápido do Egito e eles não tiveram tempo de assar os seus pães. O pão não teve tempo de fermentar para crescer, né? Então, o que acontece? Eles tiveram que sair do jeito que corridos e então aquele pão não fermentou, não cresceu. Então fica aquele pão tem que ser comido na Páscoa. Aí o que acontece? Na Igreja Católica, por exemplo, a gente usa o quê? A hóstia. A hóstia vem dessa tradição aqui, gente. A hóstia não tem fermento, tá? É por isso, tem toda uma explicação que muita gente não conhece, gente, mas é uma riqueza de detalhes que vocês, entendeu? Então, o que acontece é isso, a matzá, ela é usada no Seder de Pessah, e ela é feita simplesmente só misturando água, farinha e água. Então, é chamada o pão pobre, né? O pão do pobre, né? Quando o povo judeu foi tirado do Egito, eles eram pobres, gente, né? Eles estavam vindo para uma outra sociedade livre, né? Que Deus os resgatou. Então, foi um estado de pobreza, o que? Espiritual, indigno da redenção. Éramos como a matzá, né? Sem sabor. Exatamente o que eu falei, que é um pão sem sabor, entendeu? Quando você é pobre, essa que é a verdade, o pão é pobre, né? Não tem sabor, entendeu? Você não tem o que oferecer para o outro, não tem... Entende? Então, é mais ou menos isso. Éramos o quê? Matzá, sem sabor. Aí agora a gente tem sabor. Que delícia, né? Somos, então, para Deus, tá? Porém, no decorrer dos 49 dias seguintes, trabalhamos em nós mesmos. Começamos a compreender e interiorizar aquilo que a Torá e o judaísmo ou cristianismo representam. Erguemo-nos dos 49 níveis de impureza para os 49 níveis de entendimento. Por quê, gente? Porque assim, a palavra de Deus, ela existe em quatro níveis, tá? E pra gente, por isso que diz, a gente tem que conhecer, entender, compreender, discernir, e tudo isso envolve sabedoria, a sabedoria de Deus, não é da gente, tá? Então, para você compreender e começar a viver essa palavra de Deus, você tem que passar por todos esses níveis, né? E principalmente a compreensão é que nos leva à libertação. Exatamente. Ah, mas Francisca, eu vou me libertar de quê? Dá uma olhada na tua vida. Tem um monte de tranqueira, às vezes, que a gente atrai, que a gente traz para dentro da nossa vida, que não é legal, que não tem nada a ver. Às vezes, naquele momento é legal, sabe? A gente acha que tá, porque às vezes os nossos olhos estão fechados para Deus e os nossos ouvidos também. Então, a primeira palavra que Deus diz é: ouve, ó Israel. Ouve, Francisca, o Senhor teu Deus é um. Ouve, João, o Senhor teu Deus é um. Ouve, Andréia, o Senhor teu Deus é um. Ouve, Manuela, sei lá como é teu nome, não sei, né? Ouve, o Senhor teu Deus é um. Então, o teu Criador, não estou falando de um Deus, é o teu Criador. Quem que te criou como pessoa humana, como, assim, como essa pessoa que está aqui, né? Então, quem te criou? É disso, tá? Então, o entendimento, tudo isso é importante. Se você não entender, não compreender, não discernir e não trazer para a tua vida, não praticar, enquanto você não praticar, isso mostra que você não aprendeu das coisas de Deus. Às vezes você
às vezes nós somos até orgulhosos espiritualmente. A gente diz assim, eu já sei, não preciso fazer isso aqui não. Não vou fazer não. Isso mostra o tamanho da nossa rebeldia em receber Deus nas nossas vidas, tá? Então, reconhecemos a Deus quando aqui ele tá falando, quando começamos a entender o cristianismo, o judaísmo, né? E o que? Incorporar, né? Isso na nossa vida diária, em tudo, né? Em tudo, né? Entender o que aqui incorporar. Aqui. O judaísmo incorporava a entender o que significa ser um povo de Deus. Ficamos repletos de júbilo, né? É isso mesmo, gente. Olha, quando eu venho falar aqui com vocês sobre essas coisas de Deus, é uma alegria, sabe? E não é uma alegria que é dentro, aqui dentro de mim, entendeu? Assim, não são coisas, não são pessoas, não são, eu não sei como explicar para vocês, mas é uma alegria, não é de situações, mas é uma grande alegria quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou ensinando para vocês, quando eu estou contando essas coisas para vocês, eu também vou me conectando com Deus também, tá? Não, isso não significa que nas outras horas, nos outros momentos eu não esteja, eu sempre estou com Deus, 24 horas, sabe? Às vezes ele vem, Francisca, tem isso aqui. Aí eu paro de, ai, Senhor. É incrível, com coisas até banais, coisas bobas, mas é isso, estar conectado com Deus. Então há um júbilo, sabe, uma alegria que você nem consegue explicar. Por quê? Não é por causa de coisas, claro que as coisas às vezes nos alegram, mas alegram por alguns momentos, depois a gente enjoa e quer outra coisa, não é assim? Então, mas essa alegria de Deus, que vem de Deus, a alegria do Evangelho, a alegria da palavra de Deus, ela é muito maior do que qualquer coisa, sabe? Não é... Enfim, a gente jubila mesmo, sabe? Então, por esse motivo que bebemos vinho. Vocês lembram que eu estudei lá com vocês no casamento de Caná sobre o vinho, que ele é a alegria no coração do homem. Então, é algo que Deus oferece para nós, tá? Então, e por este motivo que bebemos o vinho. Eu não tô dizendo que é para você encher a cara nem beber vinho, não, se você não pode, tá? Então, e por esse motivo que bebemos o vinho, porque está escrito, não há canção sem vinho, né? E vocês lembram lá que eu falei sobre o pão, né? Sem pão não há Torá, sem pão não há lei, sem pão não há justiça, sem pão não há... Então, tem isso também, tá? Não há canção, ou seja, sem vinho a gente não canta, né? Volare. Tô brincando, gente. Bebemos vinho para que possamos reconhecer plenamente nossa redenção do Egito e entoar louvores com grande alegria. O Egito, gente, significa, sabe o quê? A nossa escravidão, às vezes, espiritual, sabe? Aquela coisa opressiva que às vezes a gente vive por diversas coisas que a gente coloca às vezes na nossa vida, né? E Deus, ele vem justamente para nos tirar desse Egito, dessa coisa pequena, né? E aí diz assim, agora eu vou falar sobre a Matzah. A Matzah representa as primeiras 3 expressões, a intervenção de Deus em prol do povo judeu, quando eles estavam planos, passivos, ou seja, não é para a gente ficar passivo em relação às coisas de Deus, tá? Os 4 copos de vinho representam a 4ª expressão, tornar-se uma nação, o papel ativo e o compromisso dos judeus. Há uma outra maneira de diferenciar entre as 3 matzot e os 4 copos de vinho. 3 representa o quê? O potencial. Lembra que eu disse para vocês que eu nasci no dia 3? Então, no dia 3 de dezembro, tá? Vamos fazer uma festa aqui. O 3 representa o potencial. O 4 representa o desenvolvimento daquele potencial. Ou seja,
é a concretização das coisas, entendeu? 4 é a matéria, é você trabalhar, conseguir as suas coisas e, enfim, e também significa fechamento, tá? É justamente fazer o quadradinho. A cidade de Jerusalém, quando a gente escuta lá em Apocalipse, fala justamente dessa medida, né? Esse quadrado. Então, tem isso também, tá? O 4 representa o desenvolvimento daquele potencial. Na libertação dos judeus do Egito, Deus representa o 3, investindo seu potencial no povo judeu, com as 3 expressões de redenção. O 4 representa o povo judeu, ou aquele que está para Deus, em Deus, com Deus, enfim, né? Por Deus, né? Que completa o processo, né? Ou seja, Deus vai estar sempre acreditando em nosso potencial, mas você tem que fazer a sua parte também, tá bom? Ele tá esperando que nós façamos a nossa parte, senão ele não vai agir. Ele depende também da gente para ser manifestada tudo que é dele ser manifestado nas nossas vidas, tá? Então, nós completamos esse processo, tá? De redenção. O potencial 3 também pode ser representado pelo pai. Quem é o pai? É o investidor. Você tem filho? Então, você é um grande investidor do seu filho, não é? Tem pais que não são. Infelizmente, gente, eu tenho que falar, tem pais que não são investidor dos seus filhos. Por quê? Né? Enfim, mas eu não vou entrar nesse detalhe, não. Vamos aqui, ó. O investidor, ó, aqui, ó, o pai. É o investidor no potencial, né? Ou seja, Deus, ele investe no nosso potencial. Com o desenvolvedor, que é o 4, representado por quem? Pela matriarca, pela mãe, pela mama, pela muta, pela mora, sei lá, em inglês, acho que é isso. Então, é isso. Aqui ele diz também, podemos agora entender por que havia 3 pais, os patriarcas, e 4 mães. O pai é o investidor potencial, que fornece o quê? A semente. Deus é esse investidor, ele fornece a semente, que é a sua palavra. Fornece a semente. E a mãe é o quê? O desenvolvedor. A receber. É isso mesmo. O pai fornece a semente e a mãe o desenvolvedor, a receber e refina a semente. Ou seja, na cultura hebraica, na cultura judaica, é a mãe quem educa o seu filho. Por isso que ele é mais filho da mãe. É isso mesmo. Por isso que eles são todos filhinhos da mamãe. De mamãe, não mexa com meu filho, com os meus filhos, porque eu viro uma leoa. Você não me conhece. Então, é assim, a mãe, ela recebe, né, essa semente, que é o filho, e refina, ela lapida o guri, né, para que ele cresça, seja um grande homem, um grande ser humano na sociedade, na vida, né? Então, o pai é o benfeitor biológico e a mãe, o beneficiário biológico. O pai, aqui diz assim, o pai, portanto, é representado pelo 3. Pelo 3. Os 3 patriarcas são a letra Gimel, o doador, a terceira letra do Aleph Bet, né? A mãe, que é a receptora e beneficiária, é representada pelo quê? Pelo Dalet. É isso mesmo, pelo Dalet. As 4 matriarcas. Uma vez que o potencial tenha sido realizado, representado pelo número 4 e correspondente às 4 mães. Portanto, a mãe não somente recebe a semente, ela a desenvolve. Eu vi em Jerusalém, Nazaré. Em Nazaré tem a Basílica da Anunciação. E lá tem os vitrais lindos, né? E num desses vitrais tem Maria, né? Miriam, ensinando Jesus a Torá,
É bem legal esse vitral, mostra justamente na hora que ela está ensinando o menino, né? Ele quando criança ainda, ensinando Jesus a Torá, as suas Sagradas Escrituras, né? Então é bem essa história aqui que eu estou contando para vocês em relação à letra Dalet, refere-se a isso também. Vocês percebem quão profundo são esses estudos das Sagradas Escrituras? Então, portanto, a mãe não somente recebe a semente, ela desenvolve, né? Em termos práticos, deve-se primeiro reconhecer o âmago de uma ideia, a fim de explicar sobre ela. Eu estou explicando isso aqui para vocês porque, em relação sempre ao filho, porque eu tenho filho, então eu sei como lidar com tudo isso, né? E eu acho que eu tive o privilégio de ter filhos homens. Eu não sei se eu seria uma boa mãe sendo filha de, tendo uma filha, não sei. Mas com os meninos até que eu acho que eu me dou bem, eu gosto, né, de ser mãe de meninos, tá? Então, é por isso que eu falo, dou sempre os exemplos em relação aos meus filhos, porque aqui no caso das matriarcas, né? Então, aqui, né, ele diz, portanto, a mãe não somente recebe a semente, ela a desenvolve. Em termos práticos, deve-se primeiro reconhecer o âmago de uma ideia, a fim de explicar sobre ela. No Seder de Pessah, que é a ordem do jantar de Pessah, né? Reconhecemos o fato de que Deus nos tirou do Egito, ou seja, Ele nos tirou da escravidão. Agradecemos a Ele, bebendo 4 copos de vinho, fazendo 4 perguntas e falando sobre os 4 filhos. Com 4, apreciamos tudo o que nos aconteceu para nos trazer até este dia, incluindo nossa própria participação em trazer isto a um novo nível, mas representar a participação somente de Deus ao nos tirar do Egito. Comemos somente 3 matzot, pois no momento em que Deus nos tirou de lá, o futuro do povo judeu estava apenas no potencial. Estávamos num estado de matzah, num estado de pobreza espiritual e material também. Recipientes inativos. Na Kabbalah, eles dizem que nós somos como um recipiente. Olha, vejam aqui. Eu tô com esse copo, ele tem água, tá? Então, aqui nós somos um recipiente, digamos assim, a gente é um recipiente que recebe a instrução de Deus. Deixa eu aproveitar para beber. Que recebe toda a instrução de Deus, tá? Então, quando nós somos um copo vazio, digamos assim, estamos inativos. Por quê? A pessoa que tem a palavra de Deus dentro de si, ou ela tem algum conhecimento, dificilmente ela vai ficar parada, porque uma pessoa parada, ou água parada, ou objeto inativo, é como se ele não existisse, porque tá ali parado, né? E Deus, quando Deus se movimenta dentro da gente, a gente quer mostrar, quer viver, quer mostrar que esse Deus existe na gente, e não é, às vezes, não somos nós que queremos, mas Ele próprio que está aqui, né, e quer falar, e quer se manifestar por meio de diversas coisas existentes no mundo, que muita gente diz, mas foi o outro lado que fez, não sei o que, gente, uma pessoa, muitas vezes ela é inspirada por Deus, existem coisas lindas no mundo que se a pessoa não tiver inspirada, tiver alguma inspiração divina, dificilmente ela vai criar. Veja, por exemplo, o Elon Musk, né? O Elon Musk, ó, me patrocina, tô aqui, viu? Então, o que acontece? Este moço, ele tem uma força interna tão grande que ele quer povoar Marte. Por quem colocou isso na cabeça deste homem? Se vocês forem ler Ezequiel, né? O livro de Ezequiel, aqueles carros voadores, aquela coisa toda,
vocês vão perceber que esse moço não tá tão errado, não tá, ele não é bobinho, ele teve uma revelação, ele teve uma intuição ali. Claro que muitos vão dizer, ah, mas ele pegou lá do Tesla, aquela coisa toda, sim, mas o Tesla também fez muitas coisas que foram baseadas também em textos bíblicos. Não, gente, nada nesse mundo é criado por acaso. Geralmente é tirado, alguém foi lá atrás e pesquisou, e aí um interessado, alguém, né, foi mexido com aquilo e foi buscar. E aí coloca, às vezes começa a testar 1000, 30.000 vezes até dar certo. Foi o que Ford fez com os carros dele, com o motor dele, né? Vocês lembram disso? Conhece a história? Gente, conhecer a história é simplesmente maravilhoso, porque você começa a conectar. Ah, da onde ele pegou isso aqui? Não, isso aí ele diz assim, ah, foi eu que inventei. Eu sou Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente não tem essa mania de dizer, eu descobri. Eu já falei aqui pra vocês quando eu descobri que existem Jesus Barrabás e Jesus de Nazaré. Aquilo pra mim foi o máximo, porque eu descobri com os meus olhos. Não foi Matias, não foi o professor, não foi ninguém que me falou. Foi o próprio Deus que me mostrou lá nas Sagradas Escrituras, no texto em grego, que existia outro Jesus. Então, para eu ficar esperta, quando eu ficar gritando em nome de Jesus, que seja do Cristo e não de Barrabás, entendeu? Então, é isso, minha gente. Aqui, vamos continuar aqui de novo, que eu aqui, onde é que eu tava? Me perdi aqui, gente. Então, assim... mas representa a participação somente de Deus ao tirar do Egito. Comemos somente 3 matzot, pois no momento em que Deus nos tirou de lá, o futuro do povo judeu estava apenas no potencial. Estávamos no estado de matzá, no estado de pobreza, recipientes vazios, como eu mostrei agora no copo para vocês. Inativos, no estado de pobreza, de pobreza espiritual. Eu falo antes e depois eu vou ler. No estado de pobreza espiritual. Por meio dos nossos esforços, levamos o 3 ao 4, o potencial para a realização. O significado do Dalet, né, é uma porta, também significa Dal, uma pessoa pobre. Finalmente, a palavra Dalet representa Dilitani, que significa eleve-me, né? Como, é isso mesmo, significa eleve-me. Como essas 3 definições trabalham juntas? Bem, a convergência ocorre quando cada indivíduo percebe que ele ou ela é pobre. Essa pobreza não denota necessariamente um estado de desejo financeiro, porque muita gente acha que, quando a gente fala de pobreza ou pobre, muita gente acha que é só pobreza, money, né? Geld, enfim, que é dinheiro, né? Mas não é só coisas financeiras, sabe? Então, acham que é sempre esse estado de desejo financeiro, tá? Mas não é, tá? Não denota necessariamente isso. Em vez disso, significa, sabe o quê? Que tudo que a pessoa possui, na verdade, pertence a quem? Pertence a quem? Pertence a Deus. Exatamente, tudo que a gente possui. Eu já falei para vocês, tudo que eu possuo, meus livros, minhas coisas, esse corpo, esta alma, essa respiração, esse ruar, né? Não é meu, é de Deus. No dia que ele vinha beijar essa boca linda aqui, maravilhosa, né? E sugar esse ar, né? Eu vou receber o beijo do meu amado, né? Que é Deus. Aí eu vou embora, gente. Eu tô só vivendo uma passagem aqui, entendeu? Eu vim só aqui, só para passear e viver uma passagem mesmo. E que seja uma festa, né? Então, é isso. Então, desse sentido, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Deus foi bom o suficiente para o quê? Nos dar o quê? A a vida, a Zoé. Lembra que Jesus fala, eu sou
o caminho, a verdade, a vida, né? Eu sou a Aletheia, o Rodos e a Zoé. Então, Zoé é vida, Haim, né, em hebraico, é vida. Ou seja, ele foi bom o suficiente para nos deixar estarmos aqui vivendo esta vida, né? Deus foi bom o suficiente para nos dar o quê? O sustento. Por mais que você não acredite, mas Deus sempre nos dá o sustento. Francisca, Deus vai descer do céu e vai nos dar o sustento? Vou te falar uma coisa. Deus, ele age por meio dos outros filhos. Quem me sustenta? Eu não recebi isso tudo aqui, sabe? Outras pessoas colaboraram e colaboram para que eu tenha todo o meu sustento, entende? É sempre outras pessoas. Você talvez esteja aí trabalhando numa empresa, numa fábrica, num hospital, ou no governo, em algum lugar. Quem está te mantendo? Não é o governo, não é o hospital, mas são as pessoas que administram este lugar que estão mantendo. E os que são afiliados, são os clientes, é que te mantêm também. Entendeu? Então, nós vivemos num mundo onde um vai ajudando o outro, seja rico, seja pobre, nós temos que uns nos ajudar. Essa é que é a verdade. E como isso funciona? Quando Deus está no meio, existe uma justiça. E quando Deus não está no meio, existe toda essa dificuldade que vocês percebem aí no mundo, de muitos passarem fome, muitos não terem onde se consultar, onde se cuidar de saúde, essas coisas, porque existem pessoas que são corruptas, que administram mal os recursos que muitos pagam, os impostos, justamente que é para ser usado para construir um hospital, para pagar bons profissionais, para ter educação. Vocês percebem o que está acontecendo no Ministério da Educação? Um pastor, um teólogo, isso me dói, gente, é sério, isso me dói, porque ele não mancha só a família dele, ele não mancha só a imagem da família dele, nem a sabe, ele mancha a imagem de alguém que é sério, é teólogo, que é pastor, ele mancha a imagem do país, que os investidores não querem vir investir aqui. Você entendeu, gente? Olha, política é uma coisa que vai muito além, é uma coisa espiritual, tá? E se, enquanto a gente não vivermos a política do ungido, que é Jesus ou de Deus, sabe, vai existir essas coisas aí. E muita gente está dizendo, é normal, é tudo bem, é tudo certo, tá tudo certo. Capaz até de colocar alguém que já é punido, enfim, entendeu? Então é isso, gente. Aqui o significado é isso, e tudo é de Deus. Aqui, ó, tudo é de Deus. Deus foi bom o suficiente para nos dar o que? O sustento. Quem nos sustenta é Deus, mas por meio de toda essa gente que tá aí, aqui nesse mundo, entendeu? Seja lá qual negócio você esteja, em que lugar você esteja, tem sempre alguém te ajudando, tá? E isso vem de Deus, tá bom? Sem Deus, nada temos. O reconhecimento disto é a porta para a Câmara de Deus. E uma vez que tenhamos entrado naquela Câmara, Deus nos elevará de litane para nos abençoar com vida, saúde, sustento e sucesso. No Salmo 30 do livro dos Salmos, o rei Davi, Davi Melech, né? O rei Davi, nos diz: louvo a Deus porque ele me eleva, dilitane, né? Se pusermos essa frase ao contrário, podemos dizer dilitane, porque Deus, né? Deus me eleva, né? Me eleva. Eu louvo a ele. Nesta expressão, Deus me eleva, dando-me o talento para ser o quê? Produtiva. Isso me permite louvar a ele a partir
de um nível mais elevado. Eu só estou aqui porque Deus me sustenta, gente, entendeu? Se Deus não me sustentasse, e vocês que estão aí, que apoiam esse projeto, que apoiam este canal, eu não estaria aqui. Não sei onde eu estaria, porque requer um tempo. Vocês percebem que eu preciso de materiais para trazer aqui para vocês, e já vou agradecer para todos vocês que me mandam coisas, me mandam recursos financeiros. Eu já vou agradecer. Olha, que Deus abençoe vocês muito, muito mesmo, e lhes faça prosperar muito em tudo aquilo que é bom, porque tudo que vem de Deus é bom, tá bom? Então, muito obrigado para quem fez os Pix. Aliás, se você quer fazer também, aí no canal tem, lá onde fala sobre, tem para onde você pode mandar. E desde já, eu te agradeço, que Deus te dê em triplo ou 1 milhão de vezes mais que você me envia, tá bom? Então é isso, gente. Aqui eu termino sobre a explicação da letra Dalet, tá bom? Cadê? Deixa eu ver se eu tenho uma outra letra Dalet aqui bem maior, para vocês verem, ficarem aí com ela ó. Vocês conseguem ver, tá? Então, eu desejo que vocês fiquem por Deus, com Deus, em Deus, para Deus, tá bom? Fiquem na bênção de Deus. Hoje nós estudamos a letra Dalet, tá bom? Viram quantas coisas tem para, assim, de diferente, né? Novidades. Então, para você que... Aliás, eu vou fazer aqui um anúncio. Para você que quer aprender hebraico, sobre as Sagradas Escrituras, que quer aprender como se faz exegese, aprender sobre sinóticos, aprender sobre escritos joaninos, né, a literatura joanina e tudo mais. Eu aprendi o que eu sei, o pouco que eu sei, porque eu acho que é pouco, porque a gente nunca sabe tudo, e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei niente, não sei nada, niente, não sei nada, nada. Então, se vocês quiserem, eu estudei na PUC São Paulo, na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, que pertence à PUC de São Paulo. Então, vocês podem entrar lá no site da PUC e ver as possibilidades de vocês, de repente, fazerem o vestibular e seguirem o curso. Existem vários cursos, né, na universidade. Mas eu tô falando da teologia, né? Eu falo aqui sobre teologia, sobre Sagradas Escrituras, né? Aqui, Sagradas Escrituras, né? Novo Testamento e tudo mais. E então, se vocês quiserem se especializar, quiserem profundamente estudar teologia, seja você padre, seminarista, pastor, ou leigo, né? Ou pessoas que queiram apenas, como eu, estudar e aprender mais sobre esses escritos, né? De forma mais metodológica, embora eu não traga aqui tanta metodologia, mas que é uma coisa mais informal. Mas se você quer realmente seguir a carreira de bacharel em teologia, mestre em teologia, e que você gosta de estar em sala de aula, aquela coisa toda, então eu te aconselho a entrar no site da PUC São Paulo, que é a Pontifícia Universidade Católica, e se inscrever, procurar saber o que eles oferecem, né, para o teu currículo acadêmico, né, o que você quer fazer. Então, é isso. Eu aprendi lá com eles e espero que você, se você quer aprofundar mais, então entra lá e quem sabe, né? Tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muitas bênçãos para vocês. Hoje eu demorei, gente. Desculpa, mas ó, coisas de Deus, tá? Eu só faço aquilo que Ele me pede para fazer, tá bom? Tchau, tchau.